Lei de Diretrizes Orçamentárias tem votação prevista para 23 de agosto, às 11 horas da manhã, na sessão do Congresso. Ela contém as diretrizes para a elaboração do orçamento anual. Sobre esse assunto, eu converso com o senador Wellington Fagundes, que é relator da LDO. Senador, a LDO desse ano tem uma previsão de déficit de 143 bilhões, né? Um pouco menor do que a revisão da meta que foi feita para 2016, mas ainda um déficit muito grande. É um cheque em branco que está sendo dado para o governo? Olha, na verdade, é aquilo que o governo apresentou dentro das expectativas que o governo tem dentro de despesas já realizadas, inclusive deste ano, e que já tem comprometimentos para o ano que vem. Então, nós, como relator, entendemos que não devíamos mexer nesses números, visto que isso é feito através de todo um estudo do Ministério do Planejamento, mas a gente tem até a preocupação de que esse déficit não seja maior. E nesse déficit já está previsto, né, nesse valor aí do orçamento do déficit da LDO, já está previsto a questão dos aumentos do judiciário, esses aumentos que estão sendo dados este ano e que têm que ser contabilizados no ano que vem? Esse é um problema, os servidores públicos no geral, né? Não apenas do judiciário? O Brasil hoje nós não temos uma política pública na questão do trabalho, né? Nós temos hoje do emprego. Nós não temos hoje uma política que a gente possa discutir dentro do funcionalismo público, principalmente o aspecto meritório, políticas que possam promover o melhor resultado do trabalho. Então, hoje se briga em aumentar o salário, mas, ao mesmo tempo, vem o aumento da inflação. Então, hoje, todos os setores do funcionalismo público, claro, aumenta para um, tem que aumentar para o outro. Então, hoje nós vivemos uma guerra em que o resultado disso para a sociedade, como um todo, e para o próprio funcionalismo público, pode ser muito perverso, porque o pior de tudo é uma inflação. A inflação, ela corrói o salário, como já aconteceu, tem inflação aí, que ao final do mês, quando o funcionário ia receber o salário, já tinha consumido praticamente o seu poder de ganho, né? Então, eu penso que temos que preocupar com esse aspecto, principalmente em trazer estabilidade. E aí é para o funcionalismo público e, claro, para todos que estão na iniciativa privada. E a melhor forma que a gente tem é, principalmente, segurar a inflação. Mas esses possíveis aumentos gerado por uma inflação, ele pode ser um impacto muito maior. Um gasto novo também que está surgindo é a questão da renegociação das dívidas dos estados, né? Isso já foi feito um acordo com o governo federal, já está dentro do previsto. Mas estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste estão questionando essa negociação e estão aparecendo novas demandas. Tem dinheiro para essas novas demandas? Como é que está essa situação? Na verdade, o que os estados alegam, a grande maioria dos estados, é que foi feita concessão para os estados maiores, aqueles que tinham mais dívidas. Por exemplo, os municípios brasileiros, dos 5.000 e tantos municípios, menos de 100 municípios têm dívidas consideráveis. Então, enquanto se deu para alguns estados que essa rolagem da dívida acaba impactando em toda a vida de todos os brasileiros, para a grande maioria dos municípios isso não acontece. E o município menor, ele tem um encargo, às vezes até maior, porque proporcionalmente a população, o prefeito está muito mais próximo. A reivindicação é muito mais próxima. Os programas criados pelo governo federal tá ali e tem mais facilidade do cidadão cobrar. Às vezes, num grande município, são as subprefeituras, enfim, não tem essa pressão tão forte. Então, hoje, realmente, a pressão e a reivindicação com direito da maioria dos estados que tem menos dívida proporcionalmente e os municípios, ela é legítima e vai ter que se encontrar um caminho. O Rio de Janeiro nós estamos tendo, né, a questão das Olimpíadas. O governo do Rio de Janeiro decretou um estado de calamidade, né, um estado de emergência. E isso fez com que o governo federal tivesse que liberar os recursos. Os outros estados estão na mesma. Vamos fazer também os nossos decretos? Ou
temos que encontrar uma forma ou uma fórmula que possa contemplar a todos. Em época de cobertor curto, né? Então, puxa de um lado, está faltando do outro. Eu tenho certeza que o governo terá que ter muita habilidade nessa negociação. Esse número, ele contempla também uma receita que é a da CPMF. A receita da CPMF vai ser capaz de equilibrar, de gerar uma economia mesmo, um ajuste fiscal que está se desenhando, que está se buscando? É importante dizer que nós já votamos na Comissão Mista de Orçamento, representado então pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, o nosso relatório. No relatório nós colocamos, está aprovado já, que o governo não poderá lançar mão de nenhum novo imposto para propor o orçamento de 2017. Então, nem CPMF, nenhum imposto novo, porque isso foi discutido no Congresso. Então, nós não temos mais condições de criar novos impostos com uma carga tributária tão alta e a burocracia, o volume de impostos no Brasil é muito grande. Então, hoje, para o empresário, e aí não tem nível, o pequeno, o médio, o grande também, mas principalmente o pequeno e médio empresário, a burocracia, o volume de impostos é muito grande que ele não consegue, mesmo querendo estar 100% de acordo com a lei, cada dia uma Secretaria de Fazenda cria uma portaria e isso deixa com que o empresário fique gastando a sua energia e o seu lucro em atender a burocracia. Então, o número não leva em conta, então, a CPMF? O governo não poderá levar, a não ser que o governo proponha uma reforma tributária nesse país, que é o que a gente espera. Hoje, todos os candidatos a presidente da República na eleição passada e a maioria dos políticos prometeram a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, a reforma que é a mãe de todas, a reforma política partidária. Eu estou aqui no Congresso já há 25 anos e durante todo esse período nós já enfrentamos muitas crises. Crise econômica, crise política, mas não como estamos vivendo hoje, duas crises acumuladas. A crise econômica e a política ao mesmo tempo. E é claro que a crise política é que agrava muito mais a crise econômica. Então nós temos que fazer também a reforma que eu digo que é a mãe de todos, que é a reforma política partidária. Porque, caso contrário, cada dia mais nós teremos desgaste, como estamos tendo hoje, a classe política, e trazendo intranquilidade econômica ao país. Porque inicialmente se queria incluir a CPMF na LDO. Foi uma derrota do governo? Não, o próprio governo não fez esforço nesse sentido, porque o governo sabe que sem fazer uma reforma tributária nesse país, não tem como criar novo imposto, não tem clima político para isso, e não seria aprovado. Outra questão que a LDO traz é quanto às obras inacabadas. Isso seria um esforço de alavancar o crescimento, aí, investindo nessas obras? Olha, nós praticamente dedicamos um capítulo a essa questão das obras inacabadas. Primeiro, nós temos que fazer um orçamento realista. Não adianta fazer, como sempre tem feito, uma peça fictícia. Nós precisamos ter no Brasil planejamento. Sem planejamento, o que acontece? Sempre falta dinheiro. E o problema do Brasil não é exatamente a falta de dinheiro, é a aplicação errada do recurso público. Nós temos mais de 20 mil obras públicas inacabadas no Brasil. Inclusive, e essas obras o que causam? Uma obra inacabada ela é um prejuízo muito maior, porque além de ser o desperdício do recurso público, não serve para nada. Aliás, serve para o governo gastar mais dinheiro ainda, porque ou tem que mantê-la ou vai deixá-la abandonada. Quando tiver que retomar, essa obra vai ficar muito mais cara. Então, além dessa questão, nós já colocamos no nosso relatório que qualquer obra nova da mesma natureza para ser começada numa unidade da federação, ela tem que concluir a existente. Ou seja, se vai começar a construir uma creche, tem alguma inacabada, vamos concluir primeiro aquela que está inacabada. Se vai construir uma escola, vamos concluir. E no Brasil não é isso que acontece. Às vezes o governo cria programa, vamos fazer 1000 creches no Brasil. E de repente numa cidade começa 3, 4, 5, 6 creches e não acaba nenhuma. Por que não fazer uma primeiro, depois que essa estiver pronta e funcionando, vamos fazer a outra? O senhor acha que isso, de certa forma, beneficia as empreiteiras que estão sofrendo aí não só com a crise econômica, mas também com uma crise de confiança? Isso é um malefício.
porque principalmente as obras municipais, elas normalmente, o que acontece? Faz a licitação, ganha uma empresa local ou regional. E às vezes até a confiança do próprio prefeito, que vai lá, não, começa a obra, o recurso já está garantido. Ele anunciou, ele veio aqui, conveniou, assinou, foi publicado no Diário Oficial da União e ele dá a ordem de serviço. Começa a obra e, de repente, o governo federal também não cumpre com o prefeito. E aí fica lá, a empresa quebra, o prefeito fica desgastado e ainda fica aquela teoria que muitos dizem, olha, o dinheiro veio, mas sumiu o dinheiro. E isso traz um desgaste muito grande. Então, por isso é que nós temos que, primeiro, concluir essas obras inacabadas. Nós temos que voltar a fazer com que o orçamento seja verdadeiro, que a gente tenha credibilidade no país ao lançar uma obra, e não só as obras pequenas. Por exemplo, nós colocamos também na LDO, e está aprovado, qualquer obra com valor de mais de 50 milhões, para ela começar, tem que ter projeto executivo e também o EVTE, ou seja, o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Vamos falar, por exemplo, a obra da transposição de São Francisco, uma obra extremamente importante para o Nordeste, que foi começada com um projeto básico. Olha, isso faz com que, ao desenvolver o projeto, a obra, o custo multiplica por 1, 2, 3, 5, 6 vezes. E aí a população fica numa desconfiança e a classe política num descrédito muito grande. Isso é muito ruim, porque eu sempre digo que uma democracia forte se faz com instituições fortes. Então, a população tem que acreditar nas instituições. E, infelizmente, hoje não é isso que está acontecendo. Então, o Brasil precisa... E aí espero que o presidente da República, nós vamos ter a votação agora, definir, estamos passando por um processo de impeachment, e esse processo está se dando por quê? Em função exatamente de um orçamento da Lei de Responsabilidade Fiscal que está sendo discutido. Olha, depor um presidente da República eleito pelo voto direto não é uma coisa fácil, isso é muito traumático e isso causa um prejuízo muito grande à população. Nós já tivemos um impeachment no Brasil, por um lado foi um bom exemplo, não tivemos guerra, não tivemos morte. Nesse processo agora a população foi, se manifestou ordeiramente, a população está esperando pacienciosamente o Senado da República, mas não é bom criar a cultura de que elegeu, não, se não está bom a gente tira... em qualquer hora. No presidencialismo não funciona isso. Ou nós vamos mudar o sistema, vamos implantar o parlamentarismo, onde tem problema administrativo, muda o primeiro-ministro. Mas no presidencialismo, o mais sagrado que existe é o voto do cidadão. O voto do cidadão, ele tem que ser respeitado. Então, senadora, o que acontece hoje está sendo muito ruim para o país. Agradeço a entrevista, nosso tempo chegou ao final. Só uma última perguntinha. Tem acordo para votar a LDO no dia 23, então? Olha, espero que a gente possa votar a LDO no dia 23. Né? É bom para o país. Não podemos demorar, porque nós temos que votar o orçamento. E não tem como votar primeiro ou junto, como aconteceu o ano passado, votar a LDO e o orçamento ao mesmo tempo. Muito obrigada. Nós conversamos com o senador Wellington Fagundes, que é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com votação prevista para 23 de agosto, às 11 horas, na sessão do Congresso. Se você quer enviar sugestões ou comentários a esse programa, ligue para o 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Para rever esta e outras entrevistas, acesse senado.leg.br/TV. Até o próximo argumento.